Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pensamentos, Pitacos e Poesias. Este que é um podcast nosso, um oferecimento do nosso curso de oratória criativa, cujo lançamento se dará nos dias 11, 12 e 13 de março, às 21 horas. Se você não se inscreveu ainda, clique no link que você encontrará no nosso streaming, ou no YouTube, onde você estiver, e se inscreva. Vão ser 3 dias e depois do terceiro dia a gente lança o curso de oratória criativa. Um curso com o objetivo de, em 5 semanas, mudar a sua forma de se comunicar para sempre. Hoje eu tenho o prazer, a honra e a responsabilidade de receber aqui Rodrigo Vinhas. Rodrigo Vinhas é empresário, mentor e cofundador da Craft, que é uma empresa que está dentro do mundo digital e é sócia de diversas outras empresas. O grupo da Craft fatura mais de 100 milhões de reais por ano e, portanto, ninguém como o Rodrigo Vinhas poderia nos explicar como ganhar dinheiro no mundo digital. Eu dou as boas-vindas ao meu amigo Rodrigo Vinhas. Muito obrigado por você ter aceito esse convite e estar aqui. Ô Samir, é uma honra estar aqui com você, cara. Sou seu fã número 1. Fã número 1, é recíproca a admiração. Vinhas, a pergunta que dá início, ou que é o título do nosso podcast, é também a primeira pergunta que eu te faço. Como ganhar dinheiro no mundo digital? Cara, eu acredito que a gente tá numa época em que todas as pessoas, elas dependem disso. Inclusive foi o seu post de hoje. Você falou no seu post o que eu acho. Que existe aquele médico que é muito bom, tem conhecimento, uma excelente formação, mas não sabe se vender, ele não vai ganhar dinheiro. E por outro lado tem aquele cara que eventualmente tá até enganando as pessoas, que não tem uma formação tão boa assim e tal, mas ele sabe se comunicar, sabe se vender, e ele acaba ganhando muito dinheiro e talvez até fazendo mal para quem quer que ele esteja atendendo. Mas o fato é que independe se a pessoa é boa ou é ruim na profissão. A pessoa que souber usar as ferramentas do digital e a comunicação vai aumentar drasticamente seus ganhos. Você pega o exemplo de um arquiteto que se forma na mesma faculdade que o outro. Os dois têm a mesma habilidade, têm os mesmos conhecimentos técnicos, a mesma capacidade, mas um soube se comunicar na internet e o outro não. Provavelmente esse que soube se comunicar na internet vai ter um ganho de até 10, 20, 30 vezes mais do que o primeiro. Tá, mas isso que você está me dizendo é basicamente uma constatação. Tipo, olha, você tem duas realidades. Você tem o cara que, você mesmo sempre diz isso, o cara que é ponto .com e o outro que é ponto fora. Pronto. Tudo bem. Como agora, se tornar ponto .com? Como uma pessoa que é ponto fora, que vive offline, que tem o seu consultório, o seu escritório, que vive de uma indicação, de um amigo, né, se torna ponto .com, porque qual é a impressão? A impressão é de que já está muito explorado e que é muito difícil você entrar, crescer, virar uma pessoa relevante. A pessoa faz um vídeo no Instagram, ela tem 30 visualizações, é desanimador, etc. Como é que ela faz essa transição, na sua opinião? Bom, primeiro é setar as expectativas. Realmente é muito difícil. Tudo que vale a pena na vida é muito difícil. E ganhar dinheiro é uma dessas coisas que é muito difícil mesmo. Não é fácil. Agora, como que começa? Eu acredito que é você definir a sua área de atuação. Então, vamos supor assim, se você fala, eu sou um médico. Quais são os médicos que estão indo bem no digital, na sua área? Então, vamos supor que você fala assim, ginecologia. Aí você pesquisa os caras de ginecologia. A partir daquilo que você vê ali, mais com o seu próprio repertório, do que você gosta de fazer, você passa a produzir conteúdo, tendo um público final na sua cabeça. Um público específico para o qual você está produzindo esse conteúdo. E aí você começa, escolhe uma das redes, que já vai ser difícil você ser consistente e ter volume em uma das redes. Tem uma frase que fala o seguinte, antes de você ser excelente, você precisa ser frequente. Então você cria conteúdo com frequência. As pessoas vão passar a responder aquele conteúdo e aquilo
Ao contrário de uma comunicação top-down, que você fala uma coisa e uma audiência escuta, vai se formando uma conversa em torno daquele conteúdo. E a partir dessa conversa, você vai desenvolvendo e, eventualmente, você faz ofertas. Por exemplo, para o seu serviço, para a sua consulta, para o que quer que seja. E a coisa vai se desenvolvendo a partir daí. Mas a primeira coisa é você produzir conteúdo. Mesmo que você ainda nem saiba direito como que você vai fazer, para que você vai fazer, e mesmo se você for ter 30 visualizações, porque a diferença mesmo das pessoas que dão certo para aquelas que não dão certo são as pessoas que aguentam esse período de 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 visualizações até que elas tenham visualizações o suficiente para que aquilo se reverta em dinheiro, em renda. Basicamente, o que você está me dizendo é o seguinte. Cara, vamos supor, eu gosto muito de uma expressão que eu uso que é emprestar o corpo para. Então vamos emprestar o corpo a um arquiteto. Certo. Você é um arquiteto recém-formado, você tem uma proposta de um emprego de R$ 2.000 por mês, você não tem família influente, seus pais nem têm condição, sua mãe é professora numa escola pública, seu pai se aposentou, era um servidor público, ganhava mal, enfim, essa é a sua realidade posta. Você entendeu a importância da internet. Você começaria por qual rede, fazendo o quê? Você é o arquiteto. Cara, arquiteto tem muita essa coisa da imagem. Então eu começaria pelo Instagram. Ok. Inclusive, eu contratei uma arquiteta recentemente pelo Instagram. E tem essa coisa que é muito legal, assim, porque você vê na internet, você cria confiança com aquela pessoa. Mesmo que você não tenha como comparar muito bem o trabalho, você só vê aquilo e passa a contratar. Então, se eu fosse um arquiteto iniciante, se o meu trabalho não fosse ainda incrível para eu postar o meu próprio trabalho, falar, olha só isso aqui que eu fiz, que incrível. Se eu ainda tivesse uma fase muito iniciante, eu faria uma curadoria de coisas que eu acho interessantes. Então, a partir das pessoas enxergarem as minhas referências, os meus gostos, elas poderiam falar, nossa, eu gosto da mesma coisa que esse cara, isso aqui é bonito, isso aqui é legal. E podem começar a aparecer mais possibilidades de trabalho. Além disso, também, isso seria um diferencial competitivo mesmo para conseguir emprego. Porque cada vez mais as empresas elas querem contratar pessoas que tenham presença digital. Ainda que seja para ele, por exemplo, além dele ser o arquiteto, ele ajudar a criar as mídias sociais da empresa ou a fazer a manutenção das mídias sociais da empresa, sendo um cara de dentro. Então eu postaria no Instagram, documentaria a minha jornada se eu fosse iniciante. Então eu falava, ó, tô aqui nesse trabalho, tô aprendendo com tal pessoa, tô aprendendo isso, tô aprendendo aquilo. E eu ia documentando essa jornada e mostrando os projetos o que eu estudasse, o que eu achasse interessante. No começo, por exemplo, eu fazia isso com os livros. Eu pensava assim, eu não sei ainda o que eu vou produzir de conteúdo. Então, o que eu fazia? Eu simplesmente, enquanto eu estava lendo, eu postava os trechos que eu grifava dos livros. E a partir disso, geravam conversas com as pessoas e eventualmente elas iam me contratando. Perfeito. Então, vamos lá. Cara, eu gostei da sua sugestão. E eu acho que seria muito interessante se uma pessoa que fosse arquiteta, por exemplo, se ela pegasse projetos incríveis e criasse uma série no Instagram de por dentro de projetos incríveis. Analisando também. Analisando, tipo, olha, esse aqui foi o castelo tal. E o que aconteceu? O rei queria uma passagem assim, assim, assado. Queria que do quarto dele houvesse uma ligação. Então o arquiteto teve que fazer isso. Então veja que interessante, é preciso estudar. Ponto. Uma outra coisa é como eu faria. Então, por exemplo, eu faria uma espécie de série. Então, as sextas por dentro de um caso, mas as quartas, como eu faria um não sei o quê. Então, por exemplo, como eu faria uma casa de campo, como eu faria uma cabana, como eu faria uma casa de praia, como eu faria um apartamento 2 quartos, como eu faria uma cobertura. Então, para ela mostrar assim, como eu faria uma sala de jantar. Querendo um estilo clássico. O lustre seria assim. Por quê? Para virar um negócio interessante. Quando ela cria o como eu faria,
Quer dizer, é o meu gosto, o meu talento, a minha formação, a Uhum. minha competência. Eu acho que isso traria, você tem toda a razão. Perfil aberto, produção de conteúdo e o tempo inteiro documentando a E jornada. também, porque tem basicamente duas coisas que fazem que as pessoas comprem. Uma é ela se identificar com a mesma crença que você. Aham. Então igual você falou, né? Vamos prestar o corpo. Então, quando as suas palavras são as palavras que ela gostaria de dizer. Então, as coisas que você acredita são as mesmas que ela acredita. Então, para isso, ela poderia usar autores, podia usar frases de pensadores que fossem ali do gosto literário dela, mas que também pudesse se identificar com outras pessoas. E a outra coisa são os gatilhos de autoridade. Então, vamos supor, se você é um arquiteto, quais são os seus gatilhos possíveis de autoridade? Ah, sua faculdade. Então, vamos supor, se você se formou numa boa faculdade, toda hora eu citaria. Ah, igual quando eu estudei na USP, tinha muito isso, que é a FAU, né? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, quando eu estudei na FAU, tinha isso, tinha aquilo. Ah, meu professor da FAU, fulano. Então, quais são os elementos possíveis de autoridade que você pode dar? Então, quando você trabalhou numa empresa, quando você trabalhou num projeto, então você tem que encontrar ali quais são os argumentos que mostram para a pessoa que está vendo aquele seu trabalho que você é capaz de levar ela do ponto A para o ponto B. E o ponto A para o ponto B pode ser uma decoração de uma sala, pode ser a criação de um projeto do zero. Por exemplo, essa menina que eu contratei, ela chama Ana Indri, ela é especializada em arquitetura de cabanas, de A-frame. Então, eu acredito que a internet tem essa coisa legal de ter vários pequenos feudos. E você pode escolher o lugar que você vai atuar ali e criar uma relevância de uma maneira simples. Não é fácil, mas é simples. Tá. Aí a pessoa começa a produzir conteúdo. Você falou uma coisa assim, às vezes não é nem intencional. Intencional no seguinte sentido: eu não sei nem para que eu vou usar isso. Com o tempo, o para que aparece. A pessoa descobre para quê. Como é que você descobriu o seu para quê no meio do caminho? Bom, eu trabalhava com artistas antes, eu era empresário de artistas, então eu estava acostumado com isso de você construir uma audiência para vender alguma coisa para essa audiência. Né? No caso era música e tal. Aí quando eu vim pro digital, eu passei a criar estratégias de construir audiência para vender infoprodutos. Então eu estava fazendo isso, tal. Fiz para o Gustavo Cerbasi, para várias outras pessoas que estão nesse meio grandes, o Wendel Carvalho, o Flávio Passos e Jerônimo Temel também. E aí lá pelas tantas eu comecei a ver que tinham pessoas mentorando outras pessoas falando sobre isso, né? Contando sobre como funcionava e tal. E eu pensei, eu não tô mentorando pessoas ainda porque eu não ocupei esse lugar. Então esse é um jeito legal, porque sempre que você vê uma pessoa que você julga que essa pessoa não é mais inteligente que você e ela tá lá ocupando um lugar que você não tá, é um sinal que você deveria estar ocupando esse lugar também. Não tomar o lugar dela, mas também ocupando um lugar nesse mercado. Aí eu passei a compartilhar os bastidores do que eu tava fazendo nos lançamentos. E como eu não sabia o que produzir de conteúdo, eu comecei a fazer isso que eu falei. Eu comecei a publicar os trechos dos livros e tal. Depois eu decidi criar conteúdo de formato longo, como esse aqui que você está fazendo. Por quê? Porque o conteúdo de formato longo tem muito menos concorrência. Você pode pegar em qualquer área. A gente está falando de arquitetura. Então vamos supor que fosse arquitetura, cabanas de A-frame. Se você for no YouTube, não deve ter 3 canais falando sobre isso. Ou seja, se você se dedicar 3, 4, 5 anos fazendo isso, você vai ser um dos maiores, porque não tem nenhum e tem poucas pessoas que estão melhorando isso a cada tempo que passa. Então eu decidi fazer isso. Eu criei um canal no YouTube, no meu Spotify e tal, e eu vou entrevistando muitos dos meus mentorados, dos meus alunos, e as pessoas que passam várias horas comigo, ouvindo aquilo, 10, 20, 30, 40 horas, elas passam a ficar muito mais dispostas a investir para ter algum acompanhamento comigo, alguma coisa assim. Então há uma confiança que você cria, mas você percebeu essa oportunidade vendo pessoas com o mesmo conhecimento que o seu E menos resultado. e menos resultado ocupando o lugar que você não ocupava. Isso. Então você acompanhava pessoas ali. Então a pessoa que está começando vale a pena dar uma olhada. Quem são as pessoas da minha área, o que elas estão fazendo e como é que eu vou
fazer. Você tinha dificuldade para se expor, não? Ah, sim. Assim, não uma dificuldade paralisante e tal, mas é uma coisa que eu não gostaria, assim, de fazer. Não é uma coisa que eu me sinto à vontade e tal. Você é visivelmente um low profile, né? Você não ostenta, você não compartilha a sua rotina detalhadamente no Instagram, você não se vale de estereótipos de riqueza como grande parte das pessoas que trabalham com isso na internet fazem, ou grande parte faz. Se você pudesse, você seria um no profile? Sim, o Morgan Housel tem um artigo que fala disso. Ah, é? A melhor posição para você estar no mundo é rico e anônimo. Esse seria você. Seria a melhor coisa. Mas o seu meio. Agora o problema é que eu não sou nem tão rico e nem tão anônimo. Então aí você que gostaria de ficar mais rico e mais anônimo. Mais rico e mais anônimo, exatamente. O... Porque, pensa só, cara, você se expor tem um custo. E você ser conhecido, ele vai tendo muito benefício no começo. Então a curva é assim, né? Depois de um certo tempo, o benefício é marginal e só começa a ter coisas ruins. Então, sei lá, por exemplo, um cara que tem 10 milhões e ninguém conhece ele, ninguém enche o saco dele, ou que tem 5 milhões e ninguém conhece ele, ninguém enche o saco dele. Ele tirou quase todo o benefício. Se ele ficou conhecido para ele fazer esse dinheiro, esses 3, 5, 10 milhões, ele tirou quase todo o benefício disso. Do cara que tem 10 pro cara que tem 50, não vai mudar nada a vida dele. Só que às vezes o cara que tem 50 teve que se expor muito para ter esses 50. E ele passa a colher o downside disso, né? Não pode se expor ou fica muito visado. Em termos de qualidade de vida, você não vê tanta diferença. Não, cara, eu sinceramente não vejo nenhuma. Porque Você está fazendo aquela conta da aplicação, né? É, O cara que tem 10 milhões recebe 100 mil por mês. porque depende de quanto que o cara gasta também, né? É muito fácil se a pessoa falar que ela quer ficar comprando bolsas de 200 mil reais, realmente vai fazer diferença. Ou carro, sei lá o quê. Mas pra mim, a realidade é que eu não tenho nenhuma vontade de consumir artigos de luxo e tal. Não faz muita diferença, assim. Eu acredito que sim, eu seria mais low profile ainda. Você disse assim, ó, a pessoa começa e aí as pessoas vão vendo o seu trabalho, a gente deu o exemplo do arquiteto, poderia ser um dentista, casos impressionantes, falar sobre livro, falar sobre principais queixas de paciente, documentar o seu dia a dia, etc. Poderia ser um médico, um advogado, qualquer profissional liberal. E aí, o que você está dizendo é, a pessoa faz esse trabalho na internet, que é de divulgação do seu trabalho, do seu conhecimento, e isso faz com que as pessoas a procurem para que ela preste um serviço. Isso. Ou venda um produto. Ou venda um produto. Tudo bem. Só que essa venda, ela é relevante, ela cresce, etc. Mas e se a pessoa não sabe o produto ainda? Então, porque pensa assim, isso que a gente tá falando é mostre seu trabalho, certo? Ela não trabalha. Aquela pegada do Austin Kleon, né? Vai mostrar seu trabalho. Só que a primeira coisa para você mostrar o seu trabalho é você ter uma prova cabal do seu trabalho. Então, por exemplo, eu consegui ter muito resultado na internet, na minha marca, mesmo sem ter muitas visualizações, mesmo sem ter tão conhecido, mesmo sem postar tanto, porque eu tenho provas cabais do meu trabalho, várias. Então, se você tem várias provas cabais do seu trabalho, pronto, você só precisa mostrar elas um pouco, né? Se as pessoas verem que você realmente é bom naquilo que você está fazendo, você vai rentabilizar em cima disso. Agora, aí falam assim, mas e se eu não tiver uma prova cabal do meu trabalho? Você fala, então, seu trabalho é ter uma prova cabal do seu trabalho. Antes de se preocupar tanto em só se divulgar. Você tem que se aprender, claro, os meandros de como fazer isso, mas se você não tiver essência, não adianta ficar fazendo propaganda. Você tem que ter o que mostrar, em primeiro lugar. Tá. Mas todo mundo tem alguma coisa pra mostrar? Claro, todo mundo tem alguma coisa, mas a questão é que
Você não pode sair da faculdade, ainda não ter uma ideia original, nunca ter feito nada e querer se mostrar como se você fosse um grande especialista, tal. Mas aí eu acho que o êxito... Que eu falei de documentar a jornada. Fernando Pessoa diz assim, o êxito está em ter êxito, não em condições de ter êxito. Capacidade para abrigar um castelo, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o castelo, se não for construído ali? Na voz de Bernardo Soares, no livro do Desassossego. O êxito está em ter êxito, não em condições de ter êxito. Talvez o sujeito que saiu da faculdade, o êxito esteja em contar essa vida nova. Tipo, eu acabei de sair. Documentar essa jornada. Eu ganho 2.000 por mês, é isso aí. Ó, você está fazendo aí direito, você está achando que você vai sair ganhando 30 mil. Você está enganadíssimo. Eu tenho 5 amigos, todo mundo ganha mais ou menos isso aí. Teve só um que estudou para um concurso, passou e está ganhando 7. Mas se for advogar, comece assim, né? O cara vai documentando. Hoje eu peguei um caso no escritório assim, assado. Isso. E isso vai trazendo. Porque a verdade vende. Agora, e o Aristóteles, né, em retórica, ele vai dizer o seguinte: é muito mais fácil você convencer alguém da verdade do que da mentira. Então, para você ter persuasão, você precisa, ou para facilitar a sua persuasão, você precisa trabalhar do lado da verdade. Machado de Assis, em Saúl Jacó, vai dizer, olha, não é a verdade que vence, é a convicção. Então, às vezes, você não precisa nem estar do lado da verdade. Só precisa achar que você está do lado da verdade, isso já é o suficiente, ainda que você esteja do lado da mentira. Tem que acreditar muito no que você está fazendo. Tipo, olha, o que eu estou oferecendo aqui para você, você não vai encontrar em lugar nenhum. Não adianta você procurar, pode procurar, você não vai encontrar. Por quê? Porque o que eu estou oferecendo para você é um negócio espetacular, tal, por esse motivo. Eu gosto muito de pensar o seguinte, né? E aí eu quero ouvir você. Em vez de você pensar, olha, um dos meus principais cursos, talvez o principal, é o de oratória. E a oratória é criativa, tal. Pego discursos que marcaram o mundo, traduzo para como é que aplica no cotidiano, pego técnicas de persuasão, de oratória. E o curso é muito legal. Mas enfim, este curso de oratória criativa nasceu de uma sugestão em uma caixinha de perguntas. Porque eu tinha um curso de escrita e tinha um clube de leitura. E eu fazia lives. Alguém disse, por que você não ensina oratória? Aí eu perguntei, vocês animariam? Aí um monte de gente ensinando. Eu falei, nossa, muita gente quer o curso de oratória. Aí eu fui estudar oratória, minha forma de falar, confeccionei o curso, estruturei ele com método e comecei, isso tem uns 3 anos, já fiz uns 7, 8 cursos de oratória criativa. E veja, a partir da comunicação com o público. Às vezes a pessoa está muito preocupada na criação do produto que ela quer. Se ela deixar o público contar para ela o que o público quer, esse caminho fica muito mais fácil. Muito, muito, muito mais fácil. Me fala um negócio. Como é que você define, porque vocês têm várias empresas, como é que você define um produto? Ou é o produto que o cara já tinha mesmo? Nas empresas que a gente investiu, geralmente as pessoas já tinham um produto. Mas a gente já criou alguns. Então, a partir da criação dos conteúdos gratuitos, a gente tem um termômetro ali do que está performando, do que não está. Tem essa conversa. A rede social, ela permite essa comunicação mais horizontal. Uhum. Então, a partir daquilo, a gente tenta juntar o que as pessoas estão pedindo com a expertise do especialista e o que as pessoas costumam pagar por. Então, eu consigo ter uma promessa atraente o suficiente? Então, por exemplo, quando a gente foi lançar o curso do Gustavo Cerbasi, a gente ensinava a pessoa a alcançar a independência financeira. Pô, é uma promessa atraente. Então, qual que era o contraponto? O Gustavo não prometia isso da noite pro dia. Era em 7 anos.
Alguma coisa assim. 7, 8, não lembro exatamente. Então a gente entendeu a necessidade do público e criou o produto a partir dali. As outras coisas tem umas que são mais óbvias, do tipo, uma professora de inglês. O que a professora vai prometer? Fluência no idioma. Então, eu acredito que não precisa ficar tentando fazer uma coisa de outro mundo, assim. Eu tento sempre levar a coisa do jeito mais simples possível. Mas existe espaço para quem não entrou ainda? Claro. Existe muito, muito, muito espaço. Agora, assim, o capitalismo funciona da seguinte maneira. 1% das pessoas ficam com 99% do dinheiro. Então, sempre vai ser assim. Pouquíssimas pessoas vão ganhar muito. Uma parcela ali vai ganhar mais ou menos. E o resto vai ganhar muito pouco. Isso é o princípio do sistema que a gente vive. Então, tem espaço? Tem. É fácil ficar no topo? Não. É para pouquíssimos. Então, assim, eu não sei se o meu marketing é muito bom e tal, porque eu sempre falo essas coisas meio desanimadoras, mas é verdade. Porque o Tony Robbins fala uma coisa parecida com isso. Se você quer uma coisa extraordinária, se todo mundo for extraordinário, né, se você puxar do conceito do inglês, né, do ordinary, que é o normal, então é fora do normal, né? Extraordinário. Então vai ser poucas pessoas. Então você tem que entrar num negócio, mas qualquer coisa que você vai fazer, você tem que entrar pensando, ó, e se eu quero ganhar muito, se eu quero ganhar bem, se eu quero me destacar, eu tenho que estar disposto a fazer o que a maioria das pessoas não está disposta. Como, por exemplo, o que você falou no começo. A maioria das pessoas faz o quê? Ela produz conteúdo um dia, produz 2, produz 3, produz 3 meses. Tem 30 pessoas assistindo, o que a pessoa faz? Tchau. Apaga, Não é bloqueia. pra mim. Exato. Quem são as pessoas que vão triunfar? Vai ter aqueles 2 ou 3 que são magnéticos e tem muita resposta desde o começo? Vai. Mas a maioria dessa minoria dos que deram certo foi simplesmente uma questão de insistir. A gente estava conversando mais cedo no almoço que um dos ingredientes mais importantes para você empreender e você produzir conteúdo na internet já é empreender, é a confiança. E não a confiança necessariamente que você é bom naquilo ou que vai dar certo, mas principalmente de que você está disposto a fazer até dar certo. E aí você define o seu dar certo, não precisa ser num patamar tão alto. Por exemplo, quando eu comecei, eu nunca tinha pensado que eu ia um dia ter um grupo de empresas que ia faturar não sei quantos, 100 milhões. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu só pensei assim, eu preciso ganhar mais dinheiro com isso do que eu ganho agenciando artistas. Meu primeiro objetivo era só esse. Consegui? Tá, agora um pouco mais, agora um pouco mais, agora um pouco mais, agora um pouco mais. Então você não fixou o seu suficiente? Na pessoa física, sim. Na jurídica, não. Na jurídica, Acho que jurídica não dá também, né? Só para contextualizar para as pessoas, é porque o Morgan Housel fala que você tem que fixar o que é o seu suficiente, que não necessariamente é pouco. Então, por exemplo, suponhamos, alguém diz assim, eu gostaria de ganhar 100 mil reais por mês e ter 10 milhões de reais de patrimônio. Esse é o meu suficiente. Esse valor eu fixei em 2024. Então, ano após ano, eu posso corrigi-lo pela inflação, porque eu estou me referindo a um poder aquisitivo que este valor me permite ter neste ano de 2024. Isso vai significar em 2028, talvez, 125 mil por mês e 12 milhões e meio de patrimônio. Mas o que ele quer dizer é, uma vez alcançado o suficiente, você tem que tirar o pé do acelerador. Não no sentido de parar de crescer, mas de parar de se estressar num nível que você acaba se prejudicando quando você está em busca de um objetivo, porque afinal de contas você já atingiu esse objetivo. E se você não fixar esse suficiente, ele nunca vai chegar. Por quê? Porque sempre que você atingir, você vai mudar. Agora, aí está um ponto, Vinhas. Para a empresa, o que eu percebo é o seguinte: parar é morrer. Sim, com certeza. Você precisa continuar crescendo sempre, a empresa. Eu estava conversando isso hoje com o Ladeirinha. Ele falou que ele não busca trabalhar menos, ele busca trabalhar de um jeito mais inteligente. Então, à medida que a empresa passa a ter mais recursos, você passa a contratar pessoas melhores. Conforme você passa a contratar pessoas melhores, você tem que lidar menos
com coisas estressantes, braçais, táticas, e você pode se concentrar mais na visão da empresa, nas questões estratégicas. Então, acredito que é muito do tipo de vida que você quer ter. Eu não sei até que tamanho vai chegar essa empresa e tal, mas tem coisas, por exemplo, que eu não estou disposto a fazer para crescer. Do tipo, ter investidores institucionais. Eu não quero ter um investidor institucional, porque de um jeito ou de outro você vai ser, entre aspas, empregado do fundo. Sim. Eu não quero ser empregado de ninguém. Ah, mas você vai ganhar mais X. Mas, exatamente, como eu já tenho o meu suficiente, meu número suficiente, eu sei que eu já vou chegar no meu suficiente sem ser empregado de um fundo de investimento. Então, eu não quero. Isso não é arrogância, é só clareza do que eu quero para minha vida. Agora, eu vou me esforçar ao máximo, dentro das minhas capacidades e das minhas limitações, para ter o melhor resultado possível com os ativos que eu tenho, que essa é a responsabilidade do empreendedor. Agora, não à custa da minha saúde, ou do meu relacionamento familiar, ou de ter um tipo de vida que eu não tô afim, assim. Né? Então, acredito que todo mundo, a questão do dinheiro, todo mundo tem o mesmo objetivo em alguma medida, que é você ter mais autonomia e mais liberdade. E à medida que você vai aumentando esse seu número suficiente, vai ficando mais longe a sua autonomia e a sua liberdade. Porque quanto mais autonomia e liberdade você tiver, você pode tomar decisões mais arriscadas, você pode fazer coisas que não são tão usuais, você pode ser mais divertido o trabalho, eu acho. Perfeito, perfeito. Mais divertido. E talvez maior. Exato. E eventualmente ele até ficar maior. Ficar maior. Eu sempre penso isso. Eu acredito que quanto menos você está preocupado em ganhar dinheiro, mais dinheiro você ganha. Eu acho que a criatividade, ela vai aflorando quando você está leve. Está pesado, aí a criatividade simplesmente não vem porque aconteceu alguma coisa que não era para ter acontecido, enfim. E aí você vai vendo que você errou em alguma medida. E quando você fica tenso, você tende a tomar decisões piores, você tende a performar pior. Tem aquela frase do Marco Aurélio que fala o seguinte: faça a coisa certa e o resto não importará. E quando você está muito tenso, muito estressado, é mais difícil você fazer a coisa certa. Por exemplo, as pessoas, quando que elas falham a dieta? De noite. Por quê? Porque ela passou o dia inteiro, a pessoa está estressada, não sei o que lá. É mais difícil ela tomar a decisão certa. Quando ela acorda de manhã descansada, Ela toma a decisão certa. ela toma a decisão. É mais fácil. Né? Ah, vou fazer exercício, eu vou comer direito. A pessoa atende as brigas dos casais. Mais de noite, mais de manhã. Muito mais de noite. E então eu penso no dinheiro dessa maneira. Eu quero ter um tanto de dinheiro que permita que eu esteja de manhã o tempo todo. Perfeito, ótima colocação. Agora, veja, você falou uma coisa que é interessante, que é: eu não quero me sujeitar a um estilo de vida porque eu não tenho o suficiente. Às vezes a pessoa está olhando e está dizendo o seguinte: cara, eu quero entrar no digital, mas eu não tenho um social media, eu não tenho uma câmera top, eu não tenho um microfone top, não tenho cenário maravilhoso para começar, eu mesmo vou ter que editar os meus vídeos, tal. É muito mais difícil para mim. E as pessoas querem comprar uma vida, digamos, estilo Silvia Brás, digamos assim. Quem é a Silvia Brás? Pois é, para você ver que você está realmente apartado deste mundo. É uma blogueira muito famosa no Brasil, mas o estilo altíssimo luxo, digamos assim. Essa pessoa consegue se sobressair mesmo, porque às vezes ela fala assim: eu sou muito simples. Ela consegue se sobressair tendo só um celular? Claro. Tudo começa com a sua capacidade de ser autêntico. Porque, por exemplo, é difícil eu ter a mesma conversa com você aqui agora que eu estava tendo no almoço agora há pouco. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui da sua equipe vendo junto, tem a câmera, tem a questão artificial de você estar produzindo conteúdo. Então é mais difícil. Você, por exemplo, está mais acostumado. Você fica mais parecido. Para mim é mais difícil. E para a pessoa que vai estar começando vai ser mais difícil ainda. Então ela tem que ficar insistindo naquilo.
É uma parada meio do tipo, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. E ponto. E não ficar filosofando sobre isso. Ó, eu tenho esse celular, tenho esse aplicativo de edição, o que eu tenho é isso agora, vou usar isso. E tem essa coisa muito legal porque você pode fazer isso e você pode competir com alguém que tem uma estrutura gigantesca. Se o seu conteúdo ele tiver alguma sacada legal, alguma coisa diferente. Agora, assim, o lado legal do capitalismo é que é possível uma pessoa que tem menos disputar com uma pessoa que tem mais. O Nizam Guanais fala isso. Ele diz assim: antigamente a preocupação era como é que o Davi iria vencer o Golias. Agora é o inverso. É como é que o Golias vence o Davi, porque agora se reúnem 2, 3 numa garagem de casa e fazem uma empresa que está abalando outra que tem 5.000 funcionários, não sei o quê, porque a internet permitiu isso. Então, realmente, essa é uma parte muito legal da internet, que é, eu não preciso de um grande capital para formar uma grande empresa. E para competir com alguém que tem um grande capital. E para competir com alguém que tem um grande capital. Por exemplo, olha que legal. O Charles, o economista sincero, ele é lá da Craft, né, do Mastermind lá, que eu tenho, que você participa. E, cara, ele é um cara, assim, muito firme na produção de conteúdo dele. Assim, inclusive, pra mim, ele é o cara mais obcecado que eu já conheci com isso. É? Tipo o quê? Cara, ele produz um tanto de conteúdo, assim, bizarro. Diário. Então, assim, ele coloca 3 shorts no YouTube por dia, 3 vídeos no YouTube por semana, com slide e tal. E ele tem uma equipe de produção que não é muito grande. Cara, e, sei lá, um mês nesse ano passado, ele teve mais visualizações do que o Grupo Primo inteiro. É mesmo. Com aquela estrutura lá de sei lá quantas pessoas e tal. Então, você vê que você pode, com menos, atingir aquele que tem mais. Por exemplo, quando eu trabalhava com o Gustavo, o BTG nos patrocinou. Você imagina, o BTG, o maior banco de investimento da América Latina, ligar pra mim e falar: ô Rodrigo, vocês criaram o canal do YouTube do Gustavo Cerbasi, a gente queria estar lá e tal. Ou seja, o que a gente gastou de dinheiro para criar esse canal no YouTube? 2 câmeras de R$7.000, meia dúzia de locação no Airbnb. E aí, de repente, o maior banco da América Latina resolve que eles precisam estar dentro desse canal. Aí eu fui lá me reunir com o André Esteves para falar disso. Você imagina? Que coisa absurda. É internet. Exato. Então, é muito possível, assim. É claro que tem todo um contexto ali, né, para que essas coisas aconteçam e tal. No caso do Charles, por exemplo, ele falou assim: cara, eu comecei a fazer um podcast todo dia. Aí eu vi que as pessoas aumentaram a frequência e eu comecei a produzir, então, 2 podcasts todo dia. E ele falou: cara, passou um tempão, era só minha família. Eu mandando lá no grupo da família e perguntando para as pessoas: vocês assistiram, vocês ouviram e tal. E ele falou que, passou um tempo que eu quero dizer assim, mais de ano. Hoje a gente tem 420 mil downloads no nosso podcast por mês. Lado dele, né? Ele faz 2 por dia? 2 podcasts por dia. Mas é ele sozinho? Ele sozinho. Ele pega um tema... Pega um tema e fala assim: sabia que agora vão querer taxar a sua bicicleta? E aí ele começa. Ao vivo? Não, gravado. Ele grava 2 por dia. Mas quanto tempo? 10 minutos, 8 minutos. Ah, tá. Mas, cara, você pensa assim, são 365 dias por ano. Uhum. Ele faz 730. Só de podcast. Além disso, ele faz mais 3 vídeos no YouTube longos, de 40 minutos, com slide, o vídeo inteiro. Aí, cara, isso aí você pensa assim, são 52 semanas no ano, mais 156 vídeos no YouTube. Que loucura. Mas, cara, o crescimento dele é mesmo bizarro. Que bacana. E aí, o que fica de lição para as pessoas que estão ouvindo é: comece com o que você tem, produza muito conteúdo, inspire-se em pessoas da sua área, perca a vergonha, porque senão você vai perder as oportunidades. E não espere
a perfeição é melhor ser frequente do que ser excelente? Ou Não, para que você seja excelente, você precisa ser frequente antes. Você precisa ser frequente, comece e, pelo que você narrou agora por último, a distância do piso ao topo continua grande. Mas a internet permitiu à pessoa do piso chegar ao topo sem precisar de um grande capital, mas precisando, claro, de um grande esforço. É sempre um jogo de pagar o preço, Samir. Vamos supor, eu conto essa história agora do Charles. Aí todo mundo fala assim, nossa, que legal e tal. Cara, quantas pessoas vão estar dispostas a fazer o que ele está fazendo? Pouquíssimo. Nenhuma. Eu não conheço nenhuma. A não ser ele, eu não conheço nenhuma. Nem os que já ganham dinheiro com isso. Nível, eu também não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma. Teve um caso de uma amiga nossa lá, uma mentorada da Craft. Ela fez um lançamento que ela faturou muito dinheiro. Tipo, faturou 2 milhões de reais investindo um pouco mais que 100 mil. Aí perguntaram pra ela, o que você fez de diferente? Ela falou, eu mandei 1.200 áudios no WhatsApp pros meus prospectos. Quantas pessoas vão fazer isso? É só você pensar que se cada áudio durou 1 minuto, ela fez 1.200 minutos. 1.200 dividido por 60 dá uns 120 dividido por 6, 20. 20 horas de áudio. 20 horas de áudio. Eu chuto que foi uns 3 minutos cada, porque aí resposta e tal, pode pôr umas 60 horas. 60 horas. Mas 60 horas, aí você divide isso dentro de um mês? Tem que dividir em um mês. Para ser, digamos assim... Viável. Viável é em 10 dias. Ela faz 6 horas de áudio por dia, perde a voz, mas vai. Mas ela precisa fazer em um mês para ter 2 horas por dia, que é muita coisa. Um áudio de 2 horas no WhatsApp é um negócio assim, absurdo. Então, mas é sempre isso. As pessoas sempre veem o resultado, mas a gente nunca está disposto a pagar o preço. Então, uma grande parte do trabalho do empreendedor, eu acredito que é se convencer a pagar o preço. Sim. Você tem aquele preço a pagar, se você se convencer a pagar aquele preço todos os dias, eventualmente, ainda que você não tenha esses resultados estratosféricos, você vai estar muito na frente do que a média, assim. Muito. Vinhas, gostaria que você deixasse uma mensagem e dissesse quais são suas redes para as pessoas te seguirem e tal. Fique à vontade. Bom, a mensagem aqui do podcast é basicamente essa: pague o preço. O Gary Vee tem uma frase que fala o seguinte: as suas ações devem suportar o peso das suas ambições. Então, se você tem essas ambições de ganhar muita grana e tal, as suas ações precisam suportar essa ambição. A minha rede social, você pode me achar no Instagram, @vinhas, ou no YouTube, Rodrigo Vinhas. Senhoras e senhores, hoje nós recebemos Rodrigo Vinhas. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Eu espero você no nosso lançamento do curso de oratória criativa e espero que você perca a vergonha e comece a empreender no mundo digital também. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Pensamentos, Pitacos e Poesias. Obrigado, Vinhas. Tamo junto. Obrigado vocês. Tchau, tchau.